No horário regimental verificado o quórum, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeições ou impedimentos em algum processo da pauta, além daquelas já declaradas. Conselheiro Zé Alziana? Tem uma. Pois não. É o número 45. 45 além. Conselheiro Gilberto Nisso? Sim, senhor presidente. Eu declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo para participar da votação dos processos epigrafados nos números 2, 35 e 49. 35 e 49. 2, 35 e 49. 2, 35 e 49. 2. Trinta e cinco, 35 e 49. Conselheiro Hamilton Coelho? Não, excelência. Eu declaro a minha suspeição nos processos elencados 4, 12 e 15. 4, 12 e 15. Para a composição do Código de Julgamento dos Processos, com suspeições declaradas, convoco o conselheiro Hamilton Coelho, nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução 12 de 2008. Com a palavra, o conselheiro Zé Alziana para relatar sua pauta diária do dia 3/5 de 2018. Bom dia a todos. Número 1 da pauta é o processo 731.120, tomada de conta especial, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte e a Associação das Escolas de Futebol do Estado de Minas Gerais no exercício 2007. Preliminar de nulidade e cerceamento de defesa. Pelo exposto na fundamentação, afasta a questão preliminar arguída. Conselheiro Gilberto Nisso? Preliminar? Também compõe por acolhida preliminar. Prejudicial de mérito reconhece a pressão da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Gilberto Nisso? De acordo. Também de acordo com a acolhida. No mérito, voto primeiro pela prolação de acórdão com mérito com relação aos senhores Marcos Montes Cordeiro, Paulo César Bregunce e Agostinho Patrus Filho, porquanto operou-se a prescrição da pretensão punitiva, não tendo sido apurada a concorrência desses responsáveis para o dano ao erário. Também pela irregularidade das contas do senhor Carlyle Eduardo Vasconcelos, referente aos convênios 166/2004, 167/2004 e 312/2004, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte. Também pela determinação de ressarcimento aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais, pela pessoa do senhor Carlyle Eduardo Vasconcelos, da quantia de R$ 74.409, valor a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. Pela expedição de recomendação a todas as Secretarias de Estado, a fim de que se atentem ao princípio de cooperação para com os convenientes. E, por último, pela expedição de recomendação à Controladoria Geral do Estado para que proceda a notificação das Secretarias de Estado a fim de que efetuem o repasse de fundos conveniais estritamente às contas bancárias de natureza comprovadamente específica. É o voto. Conselheiro Gilberto Nisso? Acompanho o relator. Também acompanha, fica aprovado o voto do Senhor relator. presidente, só esclarecimento, o valor da quantia do dano erário é? Da restituição? 70 aí? 76, né? R$ 76.409. Havia falado 74. Continua com a palavra. 2 da pauta, peço o adiamento. Fica adiado o processo 851.912.
Agora para a sessão de hoje, o número 3 da agenda, o processo 958-740, uma representação à Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas no exercício 2015. Conselheiro, um momentinho, nós vamos proceder à inversão da pauta. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Resolução 12/2008. Nós vamos proceder à inversão da pauta nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Resolução 12/2008, concedendo a palavra ao conselheiro José Alves Viana para relatar os processos 4 e 12 da sua pauta de hoje. 4 e 12. É porque eu vi, né? Por causa que tem uma solicitação do conselheiro Hamilton, nós vamos fazer a inversão, vai estar sendo procedida, porque depois o conselheiro Hamilton ele tem compromisso. Número 4 da pauta, o E processo... nesse 4 tem a minha suspeição e nós vamos colher o voto do conselheiro Hamilton Coelho. Número 4 da pauta, o processo 809.066, denúncia da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, exercício 2009. Voto em prejudicial de mérito, reconheço a pressão da pretensão punitiva deste tribunal, manifesto pela extinção do processo com resolução de mérito. Cumpridas as disposições regimentais, arquivo sus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator? Fica aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. O 12. É o processo 694.589, administrativo, no voto em prejudicial de mérito por todo esposado na fundamentação. O voto é pelo reconhecimento da pressão da pretensão punitiva deste tribunal e pela extinção do processo com resolução de mérito, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Nisso para relatar o processo número 15 da sua pauta de hoje. Denúncia 896-443, Prefeitura Municipal de Patinga. Todo exposto na fundamentação, preliminarmente, não acolho a arguição de legitimidade passiva aventada pelo senhor Vanderlei de Souza Santos, então pregoeiro oficial. Conselheiro José Alziano. Conselheiro Hamilton Coelho. Também acompanha o entendimento do relator. Fica acolhida. No mérito, senhor presidente, eu julgo parcialmente procedentes os apontamentos lançados na denúncia relativamente à ausência de estipulação de limites e quantitativos de eventual subcontratação, bem como de publicidade a respeito do acompanhamento da avaliação das amostras, de fixar a responsabilidade e, consequentemente, sancionar os agentes públicos responsáveis pela condução do pregão 029 de 2013, diante da inexistência de comprovação nos autos de prejuízo à execução do contrato oriundo da licitação, e faço recomendação e determinações constantes no voto. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Eu passo a relatar os processos 35 e 45 da minha pauta. 35 tem a suspeição do conselheiro Gilberto Diniz e no 45 a suspeição do conselheiro José Alves Viana. Então nós escolheremos o voto do conselheiro Hamilton Coelho. 35. Prestação de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará, exercício 2015. Voto.
Diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor André Nascimento Guimarães, prefeito do município de São Gonçalo do Pará, no exercício de 2015, nos termos do inciso 3º do artigo 45 da Lei Complementar 112/2008. Tendo em vista que, a, foram abertos créditos suplementares sem a cobertura legal no valor de R$ 4.643.667,51. B, as despesas realizadas com ensino corresponderam a 23,75% da receita base de cálculo, não observando, portanto, o disposto no artigo 212 da Constituição da República. C, os gastos com pessoal do município do Poder Executivo corresponderam respectivamente a 66,11% e 63,25% da receita corrente líquida, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziana. Acolho. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovado o voto do relator, com a suspeição do conselheiro Gilberto Diniz. 45 é a aposentadoria do município de Belo Horizonte, processo 877.745, de Irene Alves de Melo. E o voto é pelo registro do ato concessório da aposentadoria retificador de número 652/2016, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovado o voto do relator, com a suspeição do conselheiro José Alves Viana. Com a palavra o conselheiro Hamilton Coelho para relatar a sua pauta de hoje. Obrigado, excelência. Denúncia. Processo 1.015.598, oriundo da Prefeitura de Lavras. Constatada a perda de objeto, manifestam pela extinção do processo, sem resolução de mérito. Intime-se, arquive-se o processo. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Também de acordo, fica acolhido. Tomada de conta especial, processo 713.515. Esse, conselheiro, esse vai ficar adiado, e diante da suspeição do conselheiro Gilberto Diniz, falta de quórum. Não fala não, suspeição. Tomada de contas especial, processo 749.021, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, versus Independente Futebol Clube, Coração de Jesus. Em prejudicial, reconheço a prescrição do poder-dever sancionatório dessa Corte de Contas. Conselheiro José Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Também com o relator, fica acolhido. No mérito, considerando a não citação do responsável e o fato de o valor atualizado do dano ao erário R$ 21.850,73 ser inferior ao estabelecido no artigo 1º da Decisão Normativa TC 1 de 2016, manifesto-me pelo arquivamento da presente tomada de conta especial sem resolução de mérito e sem inscrição do débito no cadastro do tribunal, uma vez que o prejuízo não foi verificado em procedimento desta Corte. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, nesse caso eu voto pelo trancamento das contas, por considerá-las iliquidáveis. Eu faço com fundamento no voto que expedi ou que prolatei no processo 655.155. Essa presidência também acolhe, fica então acolhida a proposta de voto. Auditoria, processo 958.266. Prefeitura Municipal de Caldas. Manifesto pela irregularidade parcial dos atos examinados nos autos e por aplicar multa individual de R$ 150 aos secretários de obras públicas durante o período inspecionado, senhores Carlos Hermínio de Souza e Luiz Nogueira Fonseca, em face da insuficiência da documentação relativa à tomada de preços 1 de 2014 e ao contrato 90 de 2014, com destaque para a falta de controle da execução da obra por meio de diário ou similar, ausência de justificativa para a prorrogação do prazo de execução e demonstração do benefício de despesa indireta. Determinar, então, o prefeito, senhor Ulisses Sayad Porto Guimarães,
a restituição ao erário municipal no valor correspondente à correção monetária do interstício entre o pagamento indevido efetuado pela Prefeitura de Caldas à empresa Sólida Engenharia Limitada em setembro de 2014 e o ressarcimento promovido pela referida empresa em setembro de 2015, incidentes sob o montante de R$ 11.500. Faço as recomendações constantes da proposta de voto. Após o término em julgado da decisão, cumpre-se o previsto no artigo 364 do Regimento Interno. Esgotado em autos o prazo especificado no referido dispositivo, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. Acolho a proposta. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. No processo anterior, ficou vencido o conselheiro Gilberto Nisso. Processo 641.330, prestação de contas, Câmara Municipal de Palmópolis. Em preliminar, excluo da relação processual o senhor Otacílio Pereira da Rocha, vereador da Câmara Municipal de Palmópolis, exercício de 2000. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Também de acordo, fica acolhido. Ainda em preliminar, afasta a arguição ministerial de irregularidade no procedimento instrutório, haja visto que os atos processuais foram praticados em consonância com o disposto no regimento interno vigente à época. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Também fica acolhido, ainda em preliminar. Em prejudicial de mérito, deste acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo parquê. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Conselheiro Gilberto Nisso. Também. Também acolho, fica acolhida a prejudicial de mérito. Também, em prejudicial, reconheço a prescrição do poder-dever sancionatório do tribunal no presente processo. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acolho, fica acolhido. No mérito, constatado que o presidente da Câmara e demais edis foram remunerados por participações em sessões extraordinárias, sem previsão na norma fixadora, manifestam pela irregularidade das contas prestadas pelo vereador Elias Oliveira de Aquino, presidente da Câmara Municipal de Palmópolis, no exercício de 2000, e por determinar ao referido edil e aos demais vereadores, senhor Djair Pereira de Souza, Gilmar Barbosa dos Anjos, Isaac Mendes Pinheiro, Laudeci Gonçalves de Freitas, Ailton Meireles de Souza, Djalma Ferreira da Silva e Valdeci Pereira Silva, individualmente, a restituição ao erário municipal da quantia de R$ 250 a ser devidamente atualizada. Transitada em julgado a decisão, cumpre-se o disposto no artigo 364 do Regimento Interno. Após, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. Peço vista no mérito. Vista concedida ao conselheiro José Alves Viana. Em bloco, duas prestações de contas. Processo 1.012.059, Conceição das Alagoas, exercício de 2015, e Prefeitura de Catas Altas da Noruega, exercício de 2016. Manifesto por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade dos prefeitos municipais acima nominados, e na oportunidade chama a atenção do órgão técnico quanto ao exercício de sua atribuição, qual seja, alimentar a matriz de risco com base nos fatos e atos apontados no processo 1.012.059. Observados os procedimentos incertos no artigo 239 do Regimento Interno, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. Acolho as Conselheiro propostas. Gilberto Nisso. Também de acordo. Também acolho, ficam acolhidas as propostas de voto. Aposentadoria. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia. Reni Silva Neiva. Em prejudicial de mérito, desacolho a inconstitucionalidade arguída pelo parquê. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também de acordo, fica acolhida a prejudicial. Ainda em prejudicial, considerando que a aposentadoria em questão decorre de decisão judicial
e que transcorreram mais de 5 anos da data da concessão efetiva, reconheço a decadência e manifesto pelo registro da concessão do benefício a Reni Silva Neiva, com fundamento no preceito do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, letra C, do regimento interno. Conselheiro José Alciano. Acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Com relator. Também acompanha e fica acolhida a proposta de voto. Processo de pensão número 923.882, advindo do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mariana, em prejudicial de mérito, desacolho à inconstitucionalidade arguída pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também de acordo, fica acolhida. No mérito, preenchendo a pensionista todas as condições para a percepção do benefício e considerando que o ato encontra-se regular, manifesto-me pelo registro da concessão de pensão a Janaíne de Aparecida da Silva. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, senhor presidente. Também de acordo, fica acolhida a proposta de voto. Em blocos, atos de aposentação, pensão e reforma, pautado do número 57 a 78, todos pelos registros. Conselheiro Zé Alziano. Também de acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também de acordo, ficam acolhidas as propostas de voto. Conselheiro Hamilton Coelho. Com os nossos agradecimentos, vossa vontade, vossa excelência. Agradeço a compreensão de vossas excelências. Com a palavra o conselheiro José Alziano, para relatar a sua pauta de hoje. Número 3 da pauta. Processo 958.740, representação Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas, exercício 2015. Voto constatado o descumprimento das diligências determinadas por essa relatoria, aplica ao senhor Arthur Rodrigues da Silva, prefeito do município de Santa Helena de Minas em 2014, multa pessoal no valor de R$10.000, que deverá ser cobrada em autos apartados, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha, aprovado, voto relator. 5 da pauta, uma denúncia, processo 835.904, Câmara Municipal de Turvolândia, exercício 2010. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal e manifesto pela extinção do processo com resolução de mérito, cumpridas as disposições regimentais e arquivo SUSAL. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha e fica aprovado, voto relator. 6 da agenda, uma denúncia, processo 969.438, contra a Prefeitura Municipal de Itabira, no exercício 2015. Voto por todo o esposado na fundamentação, tendo em vista que o processo licitatório PMI/SMA/SUCOM número 147 de 2015, pregão presencial número 91/2015, não apresentou irregularidade no que se refere ao item denunciado. Manifesto pela improcedência da denúncia e consequente extinção do processo com resolução de mérito, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Com relator. Também acompanha, aprovado, voto relator. 7 da agenda, processo 1.031.564, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Betim, exercício 2018. Voto. Considero improcedentes os fatos denunciados e manifesto-me pela extinção dos autos com resolução de mérito e consequente arquivamento, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha, aprovado, voto relator. Número 8 da pauta, processo 654.750, tomada de contas especial, Secretaria de Estado de Esporte de Minas Gerais e o América Futebol Clube de Perdigão, no exercício 2001. Preliminar. Pelo exposto na fundamentação, afasto a inconstitucionalidade arguída pelo Parquê de Contas. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também de acordo, fica acolhida preliminar. Prejudicial de mérito quanto às irregularidades passíveis de apenação por esta Corte,
e reconheço a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Gilberto Início. Com o relator. Também com o relator fica acolhida prejudicial de mérito. No mérito, diante do exposto na fundamentação, voto pela irregularidade das contas do América Futebol Clube, bem como pela imputação de débito ao responsável para com o Estado de Minas Gerais no valor histórico de 2 milhões de cruzados, a ser atualizado à época do pagamento e acrescido de juros de mora. Conselheiro Gilberto Início. Com o relator. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. Número 9 da pauta, processo 717.104, tomada de contas especial. Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Alvinópolis, exercício de 1997. Preliminar de inconstitucionalidade, pelo exposto na fundamentação, afasto a inconstitucionalidade arguída pelo Parquet de Contas. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também de acordo, fica então acolhida preliminar. Preliminar, dano ao erário, ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, entendo estarem prejudicados o contraditório e a ampla defesa dos responsáveis, sendo materialmente impossível aferir a ocorrência ou não de dano ao erário. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também de acordo, fica acolhida a segunda preliminar. Em prejudicial de mérito, voto por todo o exposto na fundamentação. Quanto às irregularidades passíveis de multa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Corte e manifesto pela extinção do processo com resolução de mérito com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto. 10 da agenda, processo 811.095, tomada de contas especial, Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Materlândia, exercício de 2009. Por todo exposto na fundamentação, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, com seu consequente arquivamento à vista da ausência de pressuposto de construção e desenvolvimento válido e regular do processo. Considerando que a Corte de Contas Federal já julgou contas que contêm parte das que foram tomadas nesse procedimento de Tribunal de Contas, de tomada de contas especial, manifesto-me pelo encaminhamento das notas taquigráficas deste acórdão ao Tribunal de Contas da União, informando-lhe que os autos estão disponíveis para cópia. Promovidas as questões regimentais atinentes à espécie, aqui os autos. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. 11 da agenda, processo 838.999, tomada de contas especial, Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude de Minas Gerais e Associação dos Jovens da região do Grande Eldorado, exercício 2010. Em preliminar, pelo exposto na fundamentação, afasta a inconstitucionalidade arguída pelo Parquet. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também de acordo, fica acolhida preliminar. Prejudicial de mérito, não se verifica a incidência de prescrição da pretensão punitiva desta Corte, haja vista o não decurso de nenhum prazo descrito no comando do artigo 118-A. Conselheiro Gilberto Início. Acompanho. Também acompanho, fica acolhida prejudicial. No mérito, primeiro, irregularidade das contas do senhor Odair Alves Rocha. Segundo, imputação de multa ao senhor Odair Alves Rocha na quantia de R$ 2.500 a ser atualizada monetariamente e acrescido de juros de mora com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também fica então aprovado o voto do relator. Número 13 da agenda é uma pensão, Instituto de Previdência Social do município de Carandaí, o Carandaí Prev. Processo 988.313, concedida a Aida Pinto Lobo de Oliveira, beneficiária de José Maria de Oliveira. O voto é pelo registro da concessão da pensão com as considerações constantes do meu voto.
Conselheiro Gilberto Diniz? De acordo. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz para relatar a sua pauta de hoje. A representação 838.555 de Pouso Alegre. Os termos da fundamentação, em preliminar, afasta a arguição de litispendência feita pelo gestor responsável, senhor Aguinaldo Perugini. Conselheiro Zé Alziano? De acordo. Também de acordo. Fica acolhida preliminar. No mérito, julgo parcialmente procedentes os apontamentos relacionados às divergências de informações no CIAS-PCA, tendo em vista que ficou suficientemente comprovado o não encaminhamento de relatórios e informações a que estava obrigado por força e na forma estabelecida em lei e ato normativo do Tribunal, o que prejudicou o exercício do controle externo. Julgo ainda procedente a ausência de comprovação dos motivos que redundaram em cancelamentos de registro de valores formalizados no exercício financeiro de 2009. E à vista das irregularidades perpetradas, aplico multa ao senhor Aguinaldo Perugini, prefeito de Pouso Alegre, no exercício financeiro de 2009, no montante de R$6.000, sendo R$3.000 para cada uma das irregularidades tratadas na fundamentação. Voto também pela realização de inspeção in loco na Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, com vistas a atestar a efetiva origem dos cancelamentos promovidos, se ficou caracterizada ou não a renúncia de receita sem o devido embasamento legal e ainda se o procedimento adotado configurou dano ao erário, uma vez que a prática pode ter resultado em perda de arrecadação por parte da administração municipal. E ainda faço as determinações que constam no voto, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano? Acompanho o relator. Também compõe e fica aprovado o voto do relator. Agora a denúncia 969-465. Nos termos da fundamentação, julgo parcialmente procedentes os apontamentos lançados na denúncia relativos ao pregão presencial 2 de 2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Sabinópolis, por considerar irregulares a previsão editalícia que afastou a concessão do tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, sem, contudo, demonstrar o prejuízo potencial que seria causado ao certame, caso a licitação, nos itens de até R$80.000, fosse destinada exclusivamente à participação dessas entidades empresariais. Ainda devido à ausência de previsão editalícia expressa das unidades de medida de apresentação das propostas e a incorreção formal da estimativa mensal da despesa, sem detrimento da estimativa anual. Julgo prejudicado o exame da ausência de disponibilização dos documentos contidos no sistema de cadastramento mantido pela Prefeitura Municipal de Sabinópolis a todos os interessados por falta de elementos na documentação que instrui os autos. Deixe de aplicar multa aos agentes públicos responsáveis, tendo em vista que as mencionadas irregularidades não caracterizaram ofensa ao caráter competitivo do certame e não acarretaram prejuízo à administração. E ainda faço recomendação e determinação constante no voto. Conselheiro Zé Alziano? De acordo. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. Agora a denúncia 837.101. Prefeitura Municipal de Araçuaí. Julgo prejudicado o exame das irregularidades apontadas pela denunciante em virtude da ausência de documentos necessários à instrução do feito. Todavia, comprovada a obstrução ao livre exercício da fiscalização deste Tribunal de Contas, aplico multa de R$15.000 ao senhor Aécio Silva Jardim, prefeito municipal de Araçuaí, na gestão 2009-2012, com as determinações constantes em meu voto. E para deliberação sobre a declaração de inabilitação do senhor Aécio Silva Jardim para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança da administração pública estadual e municipal, deverá o processo ser incluído na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos expostos na fundamentação deste voto.
Conselheiro Zé Algena? De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora a denúncia 1.031.593, Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Neste caso, senhor presidente, na mesma linha já adotada por este colegiado, eu gostaria que fosse indagado ao ilustre representante do Ministério Público junto ao tribunal presente nessa assentada se está em condições de se pronunciar quanto à matéria constante do processo, uma vez que eu deixei de encaminhar os autos ao parquê de contas para parecer escrito, uma vez que houve o desfazimento da licitação que está sendo examinada nos autos. Passa a palavra. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto. Devolvo a palavra ao conselheiro relator. Então, senhor presidente, em face da comprovação de que o pregão presencial número 6 de 2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, foi anulado, caracterizando assim a perda do objeto da denúncia, eu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, com as determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Algena? De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora o edital de concurso público de número 1.015.578. Nos termos da fundamentação, comprovado o saneamento das irregularidades formais inicialmente apuradas no exame do edital do concurso público número 1 de 2017, promovido pela Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, voto pelo arquivamento dos autos com foco nas disposições regimentais, com a recomendação e determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Algena? De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Embargos de declaração de número 1.040.625. Embargante, Ministério Público junto ao Tribunal. Em preliminar, eu conheço dos embargos. Declaração, senhor presidente. Conselheiro Zé Algena? Preliminar. Conheço. Também conheço. Fica acolhida preliminar. E no mérito e nos termos, os fundamentos que eu apresentei no voto, eu nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, ante a ausência de omissão a ser superada na decisão proferida por este colegiado na sessão de 8 de fevereiro deste ano, nos autos da prestação de contas municipal 4.862. Conselheiro Zé Algena? Acompanho o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora, em conjunto, senhor presidente, os processos de número 21, que é o 706.534, a representação de Jacutinga, 758.301, que é um processo administrativo de Ouro Branco. Em preliminar de mérito, eu voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, nos termos constantes nos votos. Conselheiro Zé Algena? De acordo. Também de acordo. Fica acolhido. E no processo de número 706.534, eu julgo materialmente prejudicado o exame da remuneração paga aos servidores municipais identificados na representação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, determina o arquivamento dos autos. Também quanto a este... Conselheiro Zé Algena? Acolho. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Agora a prestação de contas do prefeito municipal de número 987.763. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais prestadas pelo senhor Manuel Mourão Bahia, prefeito do município de Medeiros, exercício financeiro de 2015, tendo em vista a abertura e execução de créditos suplementares sem obrigatória autorização legal prévia, nos valor indicado e sem recursos disponíveis, também no valor indicado, observadas as recomendações e determinações constantes na fundamentação, bem como na conclusão do voto. Conselheiro Zé Algena? Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora, os processos de número 835.625, a prestação de contas do prefeito de Pouso Alegre, exercício de 2009, o prestador Aguinaldo Perugini, o processo 988012 de Arapuá, exercício de 2015, o prestador é Wilson Montijo de Oliveira, e o processo 988160, a prestação de contas do prefeito São Joaquim de Bicas, eu peço o adiamento, senhor presidente.
Fica adiado, então, o processo 988-160. Então, o voto é para o processo de Pouso Alegre de Arapuá. Eu voto pela emissão de pareceres prévios, pela aprovação das contas anuais prestadas pelos prefeitos nominados, com as recomendações, determinações e observações constantes em meus votos. Conselheiro Zé Alzeno, De acordo. também acompanho e ficam aprovados os votos do relator. Eu passo a relatar os processos da minha pauta. O primeiro é um agravo de número 1.031.643, da Prefeitura Municipal de Contagem, no exercício 2018. Admissibilidade. Conheço do agravo, eis que apresenta os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 338 do Regimento Interno deste Tribunal, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Zé Alzeno. Conheço. Conselheiro Gilberto Nício. Também conheço. Fica admitido e no voto, pelas razões expostas, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão recorrida por entender que foram cumpridas as fases processuais prévias e necessárias para o aditamento ministerial, quais sejam a realização de estudo técnico e a completa documentação do procedimento licitatório, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nício. De acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 932.563 é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Jeceaba, no exercício de 2014. Voto. Diante do exposto na fundamentação do meu voto, julgo parcialmente procedente a denúncia em decorrência da violação à lei número 10.520/2002, bem como a lei 866/93, conforme apurado. Aplico multa pessoal ao senhor Fábio Vasconcelos, prefeito municipal à época, e ao senhor Davidson Rodrigo Gomes Borges de Matos, pregoeiro e subscritor do edital, conforme no artigo 85, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 102/2008, no valor de R$5.000, da forma a seguir discriminada, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nício. Peço vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Gilberto Diniz. Processo 1.015.291, edital de concurso público da Câmara Municipal de Itapira. Na mesma linha adotada por esse colegiado, indaga o ilustre representante do Ministério Público no Tribunal de Contas, está em condições de se pronunciar quanto à matéria constante do processo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto. Dentro da manifestação, voto. Voto pela extinção do processo em resolução de mérito, consoante disposto no artigo 379 do Regimento Interno, sem prejuízo das determinações e recomendações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nício. De acordo, senhor. Aprovado o voto do relator. Processo 997.525, tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Araxá, no exercício 2016. Voto. Por todo exposto na fundamentação, voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nício. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Processo elencado de 31 a 34 são prestações de contas dos executivos municipais. E o voto é por todo exposto, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas dos gestores mencionados, nos termos do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar 102/2008, sem prejuízo das determinações e recomendações que constam em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nício. Também de acordo. Aprovado os votos do relator. O processo seguinte é 873.676. Prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, PREM, prejudicial de mérito. Conforme consta da fundamentação do meu voto, entendo que enquanto se prescrita a pretensão punitiva consoante a regra regimental do inciso 1 do artigo 132-F, em relação às irregularidades passíveis de multa. Conselheiro Zé Alziano. Senhor presidente, Prejudicial de mérito. peço venha a Vossa Excelência para divergir e não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, porquanto não remanescem nos autos, a meu ver, irregularidades passíveis de aplicação de multa, como passarei a expor quando do exame do mérito das contas, ora em apreciação. Conselheiro Gilberto Nício. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Então, acolhida a prejudicial, vencido o conselheiro Zé Alziano, nós passamos para o mérito. Por todo exposto, voto pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Francisco Ernesto Barbosa Filho e do senhor Eduardo Felipe Machado, dirigente do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, nos períodos de 1º
de janeiro a 23 de março de 2011 e de 24 de março a 31 de 12 de 2011, respectivamente, nos termos da linha B, inciso 3 do artigo 48 da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com a linha B do inciso 3º do artigo 250 da Resolução 12 de 2008 deste Tribunal de Contas, com as determinações e recomendações constantes na fundamentação do meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. Senhor presidente, com todas as vênias, diferentemente de Vossa Excelência, reputo que as contas em exame merecem ser julgadas regulares. Isto porque entendo que a falta de constituição de uma provisão para perdas de investimentos constitui uma falha de natureza formal. Destaco ainda que, conforme informação da unidade técnica, os investimentos do Instituto foram realizados em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CMN número 3.922/2010. Todavia, para que seja preservado o princípio contábil da prudência e o equilíbrio orçamentário do RPPS, recomendo ao atual gestor que constitua uma provisão para perda de investimento de acordo com o grau de risco envolvido em sua carteira. Por fim, tendo em vista o volume dos recursos envolvidos, determino que seja realizada inspeção em loco no Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, para que seja avaliado se os gestores têm observado as condições de rentabilidade, solvência, transparência, segurança e liquidez nas escolhas de seus investimentos de risco. É como voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Peço vistas. Vista concedida ao conselheiro Gilberto Diniz. Processo 862-295, prestação de contas da Associação Municipal de Apoio Comunitário de Juiz de Fora. Voto. Diante do exposto, voto pela regularidade, com ressalva das contas e responsabilidades do senhor Marcelo Antônio Moisés Gaio, da senhora Maria José Souza Senhoroto e da senhora Regina Caeli de Souza Cunha, dirigente da Associação Municipal de Apoio Comunitário de Juiz de Fora, AMAC, no exercício 2010, com as determinações e recomendações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovado o voto do relator. Aposentadorias elencadas de 38 a 40 da Câmara Municipal de Itabirito, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Voto. Voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Aprovados os votos do relator. Aposentadorias de 41, 43, já devidamente publicado, conhecimento de Vossa Excelência, e o voto é pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovado os votos do relator. Aposentadoria e Instituto de Previdência de Itabira, Itabira Preve, processo 988.549, de Maria de Luz Bastos. Voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria, portaria 197 de 2016 e a verbação da portaria 202 de 2016. Com fundamento na linha A do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 258, combinado com o artigo 259 da resolução TCMG 12 de 2008, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Pensão, Prefeitura Municipal de Guiricema, processo 921.946, concedida a Paulo Roberto Ribeiro, beneficiário de Maria Aparecida de Souza Ribeiro. Voto. Determina a extinção do processo em julgamento de mérito e consequente arquivamento, sem prejuízo de determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovado o voto relator. Reforma, Polícia Militar de Minas Gerais, processo 954.540, Joaquim de Faria Rodrigues. Voto pelo registro de título de reforma, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo, senhor presidente. Fica aprovado o voto do relator. Dá água aos senhores conselheiros, nós temos matéria extra pauta. Conselheiro Zé Alves Viana. Perdão, senhor. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Dá água ao ilustre representante do Ministério Público. Deseja fazer uso da palavra. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão, convocando os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 17 de maio de 2018, quinta-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12 de 2008.